A paz do Senhor, meus irmãos, meus amados e amadas. Vamos para a introdução rapidamente. A palavra se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 3 e 4. E a palavra nos diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. No início, a gente já podemos ver que Deus ele começa fazendo a separação das coisas boas e das coisas ruins. No início a gente podemos perceber que Deus ele é um ser organizado. Ele não é um Deus de bagunça. Ele não é um Deus que é todo desorganizado. Ele tem toda uma organização. E daí no versículo 4, a gente podemos ver que Deus ele viu que era bom, que nos diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus, naquele momento, ele tinha toda a convicção que a parte boa era a luz, era a iluminação, e a parte ruim era todas as coisas que ficavam na escuridão, as coisas que não queriam saber das luzes, as coisas que não queriam saber do brilho de Deus. Daí ele faz uma separação. Mas algo muito interessante nessa mensagem é que quando Deus, no versículo 3, ele diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi simplesmente uma palavra: haja. Então a gente podemos ver a grandeza do Todo-Poderoso, que ele não precisa de muitas coisas, ele não precisa de grandes coisas, mas ele precisa da simplicidade, porque ele falou haja e houve. Deus ele é tão grandioso que somente o seu falar pode fazer muitas coisas. Mas depois, meus irmãos, a gente podemos pegar, eu vou pegar o celular porque tem uma tradução que é muito boa. E daí, meus amados, aqui em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 10, a gente vemos algo muito interessante sobre o homem, que eu acho que todos nós deveremos saber, que nos diz assim, Gênesis capítulo 3 e versículo 9 e 10, que diz assim: o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Versículo 10, o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então aqui, meus amados, antes da gente começar a entrar aqui no ponto que eu quero chegar, aqui foi quando o homem pecou contra Deus. Aqui foi quando o homem perdeu a sua veste celestial, quando ele perdeu o seu lado santo, ele perdeu a santidade. Então quando Deus, ele está caminhando pelo jardim e chama Adão, Adão se esconde de Deus. Por que Adão se esconde de Deus? Porque ele tinha pecado contra Deus. Ele cometeu aquilo que Deus falou que não era para ele fazer. Ele cometeu o erro que Deus não queria que ele tivesse cometido. E quando ele cometeu esse erro, ele ficou envergonhado perante Deus.
Então ele se escondeu de Deus. Por isso que aqui no versículo 10, podemos ver que ele diz assim, ó. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, meus amados, imediatamente quando o homem pecou contra Deus, quando ele cometeu aquilo que Deus não queria, aquilo que não era agradável aos olhos de Deus, ele teve vergonha de si mesmo perante Deus. Daí ele se esconde de Deus. Aqui foi a queda do homem. Mas depois, meus amados, a gente vai aqui em Gênesis, capítulo 4, e versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim: o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Meus amados, aqui Deus ele está falando com Caim. Mas pelo erro de seu pai e de sua mãe, o pecado habitou a terra. E pelo pecado habitar a terra, iria corromper todas as gerações até os dias de hoje. Então Deus ele fala com Caim e começa a perguntar para Caim por que ele estava diferente, porque ele estava irritado, estava andando carrancudo. E daí Deus pega e diz para Caim: se ele tivesse feito as coisas certas, ele estaria com um semblante feliz, ele estaria alegre. Mas, pelo pecado que habita dentro de nós, esse pecado ele tenta nos dominar dia após dia. Mas temos que lutar contra ele, para não sermos vencidos. E daí, meus irmãos, aí entra um ponto muito interessante. A luta da carne contra o espírito. Então, primeiro ponto. Deus ele não precisa de muito para fazer. Ele precisa de poucas palavras. Segundo ponto. A corrupção do homem. E terceiro ponto. A carne lutando contra o espírito. E daí eu estava no dia de hoje, no meu quarto, falando com o Senhor e perguntando para ele o que ele queria dizer sobre isso. E daí ele fala ao meu coração que quando Adão ele peca contra Deus, ele se envergonha de si mesmo. Ele se sente envergonhado daquilo que ele cometeu. Porque quando teu pai ou tua mãe diz pra ti: não faz aquilo que é errado, e tu faz, tu se sente envergonhado. Porque tu sabe o que tu não deveria ter feito. E daí tu tenta esconder de todas as formas. Mas os teus pais, eles te conhecem pelo teu jeito de andar, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir. E a mesma coisa Deus. Ele, como nosso pai, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Muitos de nós têm se envergonhado perante Deus. Muitos de nós não têm se achado digno de estar perto de Deus. Muitos de nós têm ficado na nudez. Como assim, irmão Diogo, a nudez? A nudez, nesse sentido, representa o pecado que há dentro de nós. Porque que no momento que cometemos o que não é certo, a gente se sente nu espiritualmente. Então, nesse momento que estamos nu espiritualmente, não queremos estar perto de Deus. Não queremos se aproximar de Deus. Porque a nossa nudez
ela nos envergonha perante Deus. Porque para Deus não é certo o pecado. Para Deus não é certo cometer os erros. Por isso que a gente se sente envergonhado perante o Pai. Mas, meus amados, daí a gente vem aqui em Gênesis 4. Daí a gente podemos ver a luta do homem. E essa parte começa a tocar o meu coração. Que Deus ele fala a Caim que o pecado está dentro de nós já. O pecado já está habitando dentro do ser humano. Mas tem uma solução: lutarmos contra ele dia após dia. Porque se não lutarmos contra este pecado, ele irá nos dominar. E quando o pecado nos domina, a gente não faz nada do certo. Começamos a se afundar. Começamos a querer se afastar de Deus. Porque o pecado nos deixa nu perante Deus. E a nudez perto de Deus é algo indigno. É algo que o Senhor ele não suporta. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Porque foi o pecado que tirou o homem do jardim. Foi o pecado que afastou o homem de Deus. O pecado ele cria uma barreira para o homem não se aproximar de Deus. É por isso que Deus não gosta do pecado. Mas tem algo interessante, meu amado. O pecado, em momento nenhum, o Senhor diz que não é bom. Porque se o pecado não fosse bom, o ser humano não ia querer praticar. O ser humano ia querer não estar ali naquela prática. Mas vou te dizer algo. O pecado é tão bom que a gente tem escolhido ele na vez de Deus. A gente tem preferido estar nu perante o Senhor do que estar na sua presença. A gente tem preferido fugir de Deus do que estar na sua presença. Mas eu quero te dizer, não adianta tu tentar se esconder. Não adianta tu tentar fugir do Senhor. Porque Ele sabe aonde tu está. Ele sabe por onde tu tem caminhado. Ele sabe o que tu tem feito. Não adianta se esconder de Deus. Sabe por que não adianta? Porque tu conhece o Senhor. Tu sabe quem é esse Deus. Tu já ouviu falar alguma vez desse Todo-Poderoso. Então tu não vai conseguir fugir dele. Tu não vai conseguir fugir do Senhor. Porque Ele vai te perguntar aonde tu está. Eu te pergunto no dia de hoje, onde tu está? Aonde tu está, meu amado? E sabe o que é o mais interessante? Adão ele fugiu até onde ele conseguiu. No momento que ele não conseguiu mais se esconder de Deus, ele se apresentou para o Senhor. E quando ele se apresenta para o Senhor, ele confessa o erro dele. Ele confessa para o Senhor que ele estava errado. Ele confessa: Senhor, eu não queria me apresentar porque eu estou nu. E daí o interessante é que mais para baixo ali dos versículos, Deus pergunta para ele: como tu descobriu que tu estás nu? E ele diz assim: eu comi da fruta que o Senhor falou que não era para mim comer. Quantas vezes a gente tem fugido das coisas de Deus para cometer as coisas erradas? Deus falou assim: não é para te fazer. E tu foi lá e fez. E tu tá se sentindo envergonhado. Tu tá se sentindo que tu não deve chegar perto de Deus porque tu tá se sentindo o maior pecador. Mas Ele te fala nessa noite aonde tu está. Não adianta tu se esconder de Deus. Porque vai chegar um momento que tu vai ter que se apresentar pro Senhor. Vai chegar um momento que tu vai ter que chegar perante o Senhor. E tu vai ter que declarar os teus erros.
Tu vai ter que declarar as tuas falhas. Mas tem algo interessante. Deus, ele não te julga pelas tuas falhas. Ele não te julga pelos teus erros. Sabe o que ele faz com Adão? Muito bem, ele poderia ter matado, ter exterminado com Adão. Mas não. A Bíblia diz que quando Deus ele cria o homem, ele amou a sua criação. Mas ele não matou, ele não fez nada com Adão. Sabe a única coisa que ele fez? Tirou Adão do jardim. Mas ele não impediu Adão de estar vivo. Ele não impediu de Adão se arrepender dos seus erros. O que eu quero dizer para ti no dia de hoje? Não importa o que tu vai fazer. Simplesmente o Senhor, ele vai te pegar do lamaçal de pecado e vai te trazer para a presença dele, para fazer uma transformação na tua vida. E quando essa transformação começar a acontecer, vai vir uma luta muito grande. E essa luta vai ser a tua carne gritando, não querendo que tu faça as coisas boas, não querendo que tu faça as coisas certas. Mas tem um que não se rende, que é o Espírito. A mesma coisa que a carne luta para te não cometer as coisas certas, o Espírito luta para te cometer as coisas certas. Meu amado, essa mensagem, ela é muito interessante. Porque Deus ele fala ali para Caim que o pecado já está dentro de nós. O pecado está dentro de ti. O pecado está em ti. Mas vai de ti querer ceder pro pecado. Vai querer de ti ceder pro teu inimigo. Eu quero te dizer, não ceda. Não ceda para ele. Aramagassura magam. Não ceda para ele, luta. Luta, luta, luta. Mas irmão Diogo, eu sempre decaio, mas luta. Se levanta de novo, luta de novo. Luta contra esse teu desejo. Luta contra as tuas falhas. O Senhor não está aqui para te julgar, mas o Senhor está para resgatar a tua alma. Porque Deus ele te ama de uma tal forma, que ele deu o seu filho para morrer por ti. Ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Há muito tempo Deus poderia ter destruído a face da terra. Deus poderia ter destruído a sua criação, mas ele diz não. É bom o que eu criei. Eu amo o que eu criei. Ele está querendo te dizer, eu te amo. Até mesmo tu pecando contra mim, eu te amo. O Senhor, ele te ama, meu amado, minha amada. Mas agora, eu quero te mostrar algo tão interessante, que é a grandeza de Deus, que é a grandeza do Todo-Poderoso. Aleluia. Que é lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, que nos diz assim: de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. O princípio, a palavra estava com Deus. Meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Versículo 6. Luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Meus amados, aqui eu quero te trazer a grandeza do nosso Deus. Aqui eu quero trazer
a grandeza do verdadeiro Deus. O Senhor, Ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de muito. Ele precisa simplesmente de uma palavra. Tu diz que o teu problema tá grande, tu diz que a tua dificuldade tá grande, tu diz eu não consigo lutar contra a minha carne, eu não consigo me vencer a mim mesmo. Mas a Bíblia diz que só basta uma palavra do Todo-Poderoso. E daí tu pergunta, Diogo, mas por que ele não fez ainda na minha vida? Ei! Sabe por que ele não fez ainda na tua vida? Porque tu precisa se abrir com Deus. Tu precisa confessar aquilo que tá no oculto. Mas daí tu diz assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Ei! Ele, como um bom pai, Ele quer que tu fale o que tá dentro de ti. Ele quer escutar algo da tua boca. Ali em Gênesis, capítulo 1, e versículo 3, ele diz, e diz o Senhor, haja luz, e houve luz. O Senhor, Ele fez o mundo, Ele fez o ser humano, só com as palavras que saíam da sua boca. Tu consegue imaginar a grandeza do Todo-Poderoso? De fazer esse mundo lindo, maravilhoso que vivemos. De fazer nós, seres humanos, simplesmente com a palavra que sai da sua boca. Esse Deus é maior do que tu imagina, meu querido. Esse Deus, Ele é tão grande que Ele não precisa mover sequer um dedo da sua mão para fazer alguma coisa. Ele está no céu, assentado no seu trono, mas as suas palavras pronunciadas criaram este mundo. As suas palavras pronunciadas criaram o homem. Então tu tá dizendo aí, o meu problema é grande, eu não consigo, eu não vou vencer. Ei, ele precisa só pronunciar. Tem momentos que o homem precisa passar pelo deserto. Nós não gostamos de passar pelo deserto. Ei, tu não gosta de passar pelas dificuldades. Tu não gosta de passar por aquilo que o Senhor quer que tu passa. Mas tu tem que passar. Porque quando tu chegar até o final, Ele vai pronunciar a tua vitória. E quando Ele pronunciar a vitória, meu amado, a Bíblia diz que a vitória tem sabor de mel. Tu vai degustar a tua vitória e tu vai dizer, ei, Senhor, eu venci. Eu consegui, Pai. O Senhor, Ele é maior do que tu imagina. O Senhor é maior do que tu imagina. Aqui em João está relatando que são as palavras dele. Mas, meus amados, a incredulidade entrou no coração do homem. Isso é algo que dói em mim. Eu quero trazer algo rapidamente. Deus, quando liberta o povo de Israel do deserto, quando Deus liberta o povo de Israel das mãos de Faraó, o povo foi tão ingrato que depois deles atravessar o mar, era para eles atravessar o deserto em 40 dias. Mas pela incredulidade que estava dentro deles, pela falta de confiança a Deus, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Eu quero te dizer algo. Pelas coisas que estão no teu coração, Deus não mandou a vitória ainda, porque tu não tem crido verdadeiramente no Senhor. Tu não tem acreditado no que o Senhor está te dizendo.
Essa falta de fé tá impedindo chegar as bênçãos, as coisas que o Senhor tem pra tua vida. Se Ele te prometeu 1, 2, 3 anos, com isso que tá no teu coração, vai demorar muito mais. Por isso que eu te digo, meu amado, não duvida de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele não é filho do homem para que minta. Ele não é que nem a gente que promete algo e não cumpre. Mas Ele é um Deus todo-poderoso. E quando Ele fala simplesmente uma palavra, aquela palavra vai ser cumprida. Se Ele te prometer algo, Ele vai cumprir. Porque Ele não é mentiroso. Mas para Ele cumprir, tu tem que parar de duvidar dEle. Como a gente duvida do Deus, né? Todo-poderoso. Como a gente duvida de Jesus. Como a gente duvida do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer algo. Só basta uma palavra pronunciada da boca dEle. Isso é o que mais toca o meu coração. Até mesmo eu já duvidei de Deus. Mas no dia de hoje eu aprendi que só basta uma palavra. Só basta uma palavra Ele dizer que todas as coisas podem ser feitas diante da tua vida. A dificuldade que está diante da tua vida, só basta uma palavra. Só basta uma palavra do Senhor. É só uma palavra. E o Senhor, no dia de hoje, Ele está querendo te dizer que o dia de amanhã pertence a Ele. Mas creia no Senhor, que as demais coisas Ele irá fazer na tua vida. Não duvide daquilo que Deus tem para ti. Porque Ele vai fazer, meu amado. Ele vai fazer. Mas não duvide mais do Senhor. Não duvide do que Ele tem para ti. Porque se Ele fez o mundo com as suas palavras pronunciadas, imagina o que Ele pode fazer na tua vida. Imagina o que te espera. Então, meu irmão, feche teus olhos neste momento. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Deus vivo, Deus de amor, abençoe, Espírito Santo, todos os teus servos, Pai, todos aqueles, Senhor, que estão assistindo, Espírito Santo. Eu creio que Tu vai fazer grandes coisas, mas basta eles crer, Senhor, basta eles acreditar. Papai amado, a última palavra vem do céu. A última palavra vem da tua boca. Eu não acredito na derrota. Eu não acredito no que Satanás tem pronunciado. Eu acredito que a última palavra é do Senhor. Então, meu amado, creia no Senhor, que todas as coisas Ele irá fazer por ti. É no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus, meu amado. Amém e amém. Cuide de mim, eita, que presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder
casa.